Toda noite, à mesma hora, a mesma música toca em uma frequência de rádio que deveria estar morta há 38 anos. Ninguém sabe de onde vem. Ninguém sabe por quê. Mas um jovem locutor descobre que aquela melodia de saxofone é muito mais que apenas uma transmissão misteriosa. É uma confissão. É uma acusação. É a voz de um homem que desapareceu, finalmente sendo ouvida do outro lado do tempo. Vítor Cardoso tentou expor crimes que poderosos políticos queriam manter enterrados. Quando ele desapareceu em 1987, tudo que ficou foi silêncio. Mas alguém guardou uma gravação. Alguém manteve viva aquela voz por décadas. E quando Lucas começa a investigar, descobre que aquela música não é apenas um som, é uma prova. É evidência de 11 mulheres que desapareceram. É a chave para uma justiça que foi negada por quase 40 anos. Mas quanto mais Lucas se aproxima da verdade, mais perigoso se torna. Porque existem pessoas vivas que não querem que essa história seja contada. Pessoas que ainda têm poder. Pessoas que farão qualquer coisa para manter a transmissão silenciada. De que cidade você está assistindo? Deixe um comentário abaixo. E se você quer saber o que acontece quando Lucas finalmente descobre quem está transmitindo a voz de Vítor e por quê, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum episódio desta história que vai ecoar em suas noites para sempre. Lucas descobriu o padrão por acaso. Ou talvez não fosse acaso, talvez fosse aquela espécie de destino que se mascara de coincidência enquanto esperamos nos bancos de ônibus com fones de ouvido barulhentos. Tudo começou em uma noite comum de segunda-feira em setembro, quando um jovem de 28 anos, trabalhando como locutor noturno em uma pequena rádio de Barbacena, ligou seu receptor de ondas curtas no apartamento enquanto tomava seu terceiro café da noite. Lucas morava em um pequeno apartamento no terceiro andar de um edifício antigo, cercado por paredes que pareciam absorver sons de décadas passadas, grilos noturnos, latidos ocasionais de cães, o zumbido incessante do transformador na rua. Ele havia herdado o receptor de sua avó, um homem que coletava frequências de rádio como outros coletavam selos ou moedas raras. O aparelho era um Grundig Vintage, com botões grandes e telas luminescentes que projetavam uma luz verde fantasmagórica no escuro de seu quarto. Naquela noite, enquanto ajustava a frequência, procurando por alguma transmissão interessante de outras cidades para preencher o tédio, Lucas viu o relógio marcar exatamente 23h55. Foi nesse momento preciso que ouviu uma música, suave, melancólica, tão clara quanto se estivesse sendo transmitida de um transmissor localizado a poucas ruas de distância. A melodia era de um 10 dos anos 1950, com um saxofone que parecia chorar, acompanhado por um piano que tocava notas deliberadamente lentas e pensativas. Mas havia algo errado. A frequência de onde vinha aquela música, 88.3 FM, era supostamente desocupada. Lucas havia verificado seu banco de dados de frequências locais apenas dias antes, e aquela frequência estava marcada como inativa desde 1987. A música toca por exatamente 5 minutos e 32 segundos. Lucas ficou tão hipnotizado pelos sons que esqueceu de verificar o relógio. Ele só percebeu quanto tempo tinha passado quando a música simplesmente parou, substituída pelo silêncio absoluto. Nenhuma voz de locutor, nenhuma identificação de estação, nenhuma pausa comercial. Apenas o retorno súbito ao vazio estático. Lucas ficou acordado até às 3 da manhã naquela noite, girando o botão da frequência repetidamente, procurando desesperadamente pelo sinal novamente. Nada. A frequência 88.3 FM havia desaparecido tão completamente quanto havia aparecido. Quando finalmente caiu em sono agitado, a melodia daquele saxofone perseguia seus sonhos, tocando em uma linguagem que sua mente acordada não conseguia traduzir, mas sua mente dormida parecia entender perfeitamente. Pela manhã, Lucas duvidou de tudo. Talvez tivesse sido uma ilusão auditiva. Talvez seu receptor estivesse com problemas. Talvez aquele café demais tivesse finalmente afetado sua percepção da realidade. Mas aquela noite, exatamente às 23h55, enquanto Lucas estava deitado em sua cama lendo um livro de contos de Stephen King, a música tocou novamente. A mesma melodia, a mesma qualidade perfeita de transmissão, os mesmos 5 minutos e 32 segundos de duração. Desta vez, Lucas estava preparado.
Gravou tudo em um gravador de fita antiga que ainda funcionava, desesperado para ter alguma prova de que não estava ficando insano. Quando ouviu a gravação na manhã seguinte, a música estava lá, clara e indiscutível. Ele não havia imaginado nada. Algo estava transmitindo na frequência 88.3 FM todas as noites às 23h55, de uma estação que oficialmente não existia mais há 37 anos. Nos 10 dias seguintes, Lucas não perdeu uma única transmissão. Toda noite, pontualmente às 23h55, a música tocava. Sempre a mesma melodia de saxofone. Sempre 5 minutos e 32 segundos. Lucas começou a documentar tudo: a data, a hora exata, a qualidade do sinal, qualquer variação, por menor que fosse. Preencheu cadernos inteiros com anotações, transformando-se de locutor casual de rádio em algo mais próximo a um obsessivo investigador de fenômenos paranormais. Seus amigos notaram a mudança. Seu colega de trabalho na rádio, um homem chamado Rodrigo que transmitia o turno da manhã, comentou que Lucas parecia diferente, mais pálido, com olheiras profundas, como se estivesse sendo drenado de dentro para fora. "Tudo bem?" perguntou Rodrigo durante uma de suas transições de turno. "Parece que você não está dormindo bem." Lucas considerou contar a verdade, mas hesitou. Como poderia explicar sem soar completamente insano? "Só algumas preocupações", respondeu vagamente. "Nada de grave." A verdade era que Lucas estava descendo por uma toca de coelho que não tinha fundo aparente. Ele começou a fazer pesquisas sobre a estação de rádio que havia transmitido na frequência 88.3 FM até 1987. A estação era chamada Rádio Esperança e havia sido uma das primeiras estações independentes de Barbacena, fundada em 1952 por um homem chamado Vitor Cardoso, um locutor apaixonado que havia começado transmitindo do sótão de sua casa com equipamento improvisado. A Rádio Esperança havia florescido durante os anos 1960 e 1970, ganhando uma seguinte dedicada na cidade. Mas em 1987, de repente e sem explicação pública clara, a estação foi desligada. Os arquivos municipais tinham pouca informação, apenas uma nota concisa dizendo que a licença havia expirado e não havia sido renovada. Ninguém sabia exatamente por quê. O próprio Vitor Cardoso havia falecido em 1985, 2 anos antes do desligamento da estação. Lucas foi à biblioteca municipal e encontrou alguns artigos antigos de jornal sobre a Rádio Esperança nos arquivos de microfilme. Os artigos descreviam a estação como um pilar da comunidade, uma voz de esperança em tempos turbulentos e a consciência de Barbacena. Havia fotografias de Vitor Cardoso em eventos comunitários, sempre segurando o microfone, sempre com um sorriso caloroso. Mas não havia nenhuma explicação satisfatória para o desligamento abrupto da estação. Apenas uma nota final em um artigo de 1987 dizendo que a Rádio Esperança cessará operações no final do mês de dezembro de 1987, após 35 anos de serviço contínuo. Nenhuma razão fornecida, nenhuma cerimônia de despedida relatada. Quando Lucas conseguiu acesso aos arquivos históricos da prefeitura, com a ajuda de uma funcionária atenciosa chamada Dona Célia, que teve pena de ver um jovem tão desesperado, ele descobriu documentos mais intrigantes. Havia um relatório de 1986 mencionando uma investigação de violações de licença relacionada à Rádio Esperança. Havia referências a conteúdo impróprio e transmissão de material não autorizado. Mas todos os detalhes específicos haviam sido removidos ou censurados. O documento parecia ter sido picotado por uma máquina de edição de arquivo, deixando apenas perguntas sem respostas. Lucas saiu daquele arquivo municipal com mais mistério do que tinha entrado, mas agora tinha uma sensação visceral de que a música que estava ouvindo tinha uma origem humana, ou pelo menos havia tido. Alguém havia transmitido aquela música noite após noite. E essa pessoa tinha desaparecido junto com a estação em 1987. Na noite do 12º dia de transmissões, enquanto Lucas estava deitado em sua cama esperando que a música tocasse às 23h55, seu celular tocou. Era incomum. Ninguém nunca ligava tão tarde. Lucas verificou o identificador de chamadas, número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo compeliu a fazê-lo. "Alô?", disse cautelosamente. Houve uma pausa longa do outro lado da linha.
Então, uma voz, envelhecida, rouca, como se viesse de alguém que não havia falado em muito tempo. Você está ouvindo música, disse a voz. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Lucas sentou-se na cama, seu coração acelerado. Quem é você? Como você tem meu número? Meu nome é Samuel Costa. Fui engenheiro de som na Rádio Esperança nos últimos 5 anos de operação. Como eu tenho seu número? Eu tenho acesso a todos os registros da rádio. Você foi ao arquivo municipal hoje. Perguntou sobre nós. Perguntou sobre Vitor. Eu ouvi falar sobre isso dentro de 2 horas. A voz fez uma pausa. Você não deveria estar ouvindo aquela música, Lucas. Ninguém deveria. Aquela transmissão não deveria estar acontecendo. Lucas estava tremendo. O que é aquela música? Como está sendo transmitida? A música, respondeu Samuel lentamente, é a última gravação que Vitor fez antes de desaparecer. É seu testamento. É sua confissão. E alguém, eu não sei quem exatamente, mas alguém com conhecimento técnico profundo, tem estado transmitindo-a todas as noites, esperando que alguém como você finalmente a ouvisse. Alguém que tivesse a paciência de ouvir, a curiosidade de perguntar e a coragem de investigar. Onde você está? Perguntou Lucas. Posso te ver? Podemos conversar pessoalmente. Havia silêncio na linha. Não sou seguro para você encontrar comigo, Lucas. As pessoas que fizeram Vitor desaparecer em 1987 ainda estão vivas. Ainda estão em posições de poder. Se você continuar investigando, se você começar a fazer perguntas certas, eles saberão. E então você também desaparecerá. A ligação foi desconectada. Lucas tentou ligar de volta, mas o número já não conectava. Ele ficou sentado ali, no escuro de seu quarto, com o telefone na mão, quando o relógio marcou 23h55. A música tocou pela 12ª noite consecutiva. Mas desta vez, Lucas a ouviu diferente. Não era mais apenas uma melodia bonita de saxofone. Era um grito. Era um lamento. Era uma voz de alguém que estava tentando contar uma história que ninguém queria ouvir. Lucas passou os próximos 3 dias em um frenesi de pesquisa obsessiva. Conseguiu acesso a mais jornais antigos através de contatos em arquivos históricos de outras cidades mineiras. Vitor Cardoso não havia simplesmente desaparecido silenciosamente em 1987. Havia a haver uma história. Uma história que tinha sido engolida pelo tempo e pela conveniência de pessoas que queriam que permanecesse esquecida. Em um jornal de Belo Horizonte de janeiro de 1988, Lucas encontrou um pequeno artigo de 3 parágrafos com o título Homem Desaparecido em Barbacena. Vitor Cardoso, 58 anos, havia desaparecido de sua casa em dezembro de 1987, deixando para trás apenas uma nota que dizia: "Sinto por todos que decepcionei. Espero que entendam por quê." Não houve investigação criminal. Não houve chamadas públicas para sua localização. A polícia local, de acordo com o artigo, havia classificado o desaparecimento como aparentemente voluntário, ou seja, acreditavam que Vitor havia simplesmente saído de sua própria vontade, possivelmente para se machucar. O corpo nunca havia sido encontrado. Nenhuma nota de suicida mais completa havia sido descoberta. Vitor Cardoso havia simplesmente evaporado da existência conhecida em uma noite de dezembro, deixando apenas mistério em seu lugar. Mas havia algo mais. Em um artigo de follow-up publicado uma semana depois, havia uma declaração de um porta-voz da prefeitura, sem nome fornecido, que dizia que Vitor Cardoso havia sido investigado por transmissão de conteúdo subversivo ilegalmente não autorizado pela Rádio Esperança. O porta-voz continuava: "A prefeitura está satisfeita que a questão foi resolvida e que a estação será encerrada para evitar futuras violações." Resolvida? Como um desaparecimento poderia resolver uma investigação sobre conteúdo ilegalmente transmitido? A menos que Vitor houvesse sido forçado a desaparecer. Lucas começou a fazer perguntas, onde poderia fazer perguntas. Contactou a prefeitura atual de Barbacena, a polícia local, qualquer pessoa que pudesse ter conhecimento dos eventos de 1987. Muitos não respondiam. Os que respondiam tinham pouco a dizer além de vagos "foi há muito tempo" e esses são arquivos fechados. Mas então,
Por sorte, ou mais uma vez por esse destino que perseguia como uma sombra, Lucas foi contactado por uma mulher chamada Dona Marta. Ela havia visto seu nome em um formulário de pesquisa que havia preenchido com a prefeitura local e tinha sentido a necessidade de entrar em contato. Dona Marta tinha 82 anos, havia sido secretária da prefeitura em 1987 e tinha uma história para contar. Eles se encontraram em um café no centro de Barbacena. Dona Marta estava sentada em uma mesa de canto, cercada pelas rugas profundas de uma vida longa. Lucas comprou café para ambos e esperou enquanto ela juntava coragem para falar. Vitor era um bom homem, começou ela, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava a xícara de café. Mas era também um homem corajoso demais para seu próprio bem. No final de 1986, ele começou a transmitir certas informações na Rádio Esperança. Informações sobre pessoas desaparecidas, sobre mulheres que haviam sido levadas para um local não revelado e nunca foram vistas novamente. Vitor tinha provas de que oficiais do governo estavam envolvidos. Ele queria expor tudo na rádio. Dona Marta fez uma pausa, bebendo um pouco de seu café como se o ato pudesse lhe dar força. O prefeito na época, um homem chamado Hélio Nascimento, descobriu. Hélio tinha conexões com as pessoas envolvidas nesses desaparecimentos. Ele ordenou que a rádio fosse encerrada, mas Vitor se recusou. Ele disse que continuaria transmitindo mesmo que tivesse que fazer isso ilegalmente. Então, uma noite de dezembro, Vitor saiu de sua casa para verificar o transmissor da rádio. Ele nunca voltou. Ele foi morto? Perguntou Lucas, sua voz quase inaudível. Eu não sei, respondeu Dona Marta honestamente. Ninguém nunca soube. Mas o que sei é que após seu desaparecimento, todas as investigações sobre os desaparecimentos das mulheres foram simplesmente paradas. Os arquivos foram fechados. As pessoas envolvidas foram promovidas ou transferidas. E foi como se Vitor Cardoso nunca tivesse existido. Naquela noite, enquanto a música tocava novamente às 23h55, Lucas prestava atenção de uma forma diferente. Ele havia desmontado seu sistema de gravação para tentar extrair frequências específicas da transmissão, esperando encontrar qualquer coisa, uma voz oculta, um padrão, qualquer evidência de uma mensagem codificada por baixo da melodia de saxofone. Enquanto analisava a gravação em seu computador antigo, usando um software de edição de áudio que havia aprendido a usar por acaso, Lucas finalmente a ouviu. Bem baixo, quase imperceptível, havia uma voz humana de fundo tocando ao longo de toda a melodia. A voz era tão fina que havia sido completamente mascarada pela música na reprodução normal. Mas quando Lucas isolou a frequência e amplificou-a, a voz se tornou clara. Era Vitor Cardoso. Falando, confessando, revelando. A voz de Vitor era triste, mas resoluta. Ele descrevia nomes específicos de oficiais do governo envolvidos no desaparecimento de 11 mulheres entre 1980 e 1986. Ele dava datas, locais, números de documentos. Ele falava sobre o local de detenção não autorizado em um prédio desativado nos arredores de Barbacena. Ele falava sobre mulheres que haviam sido levadas para lá por razões políticas, porque haviam participado de protestos, porque haviam feito perguntas que não deviam fazer, porque eram simplesmente infortunadas o suficiente para estar no lugar errado na hora errada durante a era de repressão. E ele falava sobre como havia colecionado evidências, documentos, nomes, tudo escondido na esperança de um dia poder revelar a verdade. Se você está ouvindo isto, dizia a voz de Vitor na gravação isolada, é porque estou morto ou porque estou em algum lugar onde nunca poderei falar livremente novamente. Eu escolhi morrer antes de deixar a verdade permanecer enterrada. As mulheres cujos nomes menciono aqui merecem ter suas histórias contadas. Seus familiares merecem conhecer a verdade. E a cidade de Barbacena merece saber que seus próprios líderes foram cúmplices em crimes contra a humanidade. A música que você está ouvindo, essa melodia de saxofone, era minha favorita quando era jovem. Meu primeiro amor, uma mulher chamada Clara, a cantarolava o tempo todo. Ela desapareceu em 1982. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ela. Agora você saberá. Agora todos saberão. Lucas estava chorando enquanto ouvia a confissão de Vitor.
Aqui estava um homem que havia desaparecido há 37 anos, ainda tentando contar sua história do túmulo, literalmente através de ondas de rádio, através de uma transmissão que alguém, em algum lugar, havia configurado para continuar mesmo após sua morte. A questão era: quem? Lucas começou a procurar pistas sobre quem poderia ter configurado a transmissão fantasmagórica. Samuel Costa, o engenheiro de som, era o candidato mais óbvio, mas Lucas não tinha como encontrá-lo. A ligação anterior havia sido rastreada e não podia ser duplicada. Mas havia outro nome que havia aparecido nos arquivos, alguém chamado Felipe Martins, que havia sido técnico de transmissão na Rádio Esperança e havia trabalhado diretamente com Vitor durante seus últimos meses na estação. Lucas conseguiu rastrear Felipe através de registro de emprego municipal. Ele ainda vivia em Barbacena, agora aposentado, vivendo em um pequeno imóvel no bairro de São João. Lucas abordou o encontro com Felipe com cuidado. Ele não podia simplesmente aparecer na porta do homem e começar a fazer perguntas sobre transmissões fantasmagóricas. Então, ao invés disso, ele se infiltrou. Começou a frequentar o mesmo café onde Felipe era conhecido para tomar café da manhã todos os dias de segunda a sexta. Eventualmente, através de uma conversa casual sobre rádios antigas no contador do café, Lucas conseguiu se estabelecer como um companheiro inofensivo. Levou 3 semanas de encontros cuidadosamente coreografados antes que Lucas tivesse coragem suficiente para mencionar o passado. "Você trabalhou na Rádio Esperança?" perguntou Lucas, tentando fazer parecer casual. Felipe fez uma pausa, sua xícara de café ficando imóvel a meio caminho de seus lábios. "Quem lhe disse isso?" perguntou, sua voz repentinamente cautelosa. "Encontrei em alguns arquivos municipais antigos", respondeu Lucas. Estava pesquisando sobre a história das estações de rádio em Barbacena. Rádio Esperança parecia interessante. Felipe estudou Lucas por um longo momento. Então, lentamente, ele baixou sua xícara e fez um sinal para Lucas se sentar ao seu lado. "Você está pesquisando a Rádio Esperança?" perguntou ele suavemente. "Ou você está pesquisando Vitor?" Lucas decidiu que era hora de arriscar tudo. "Ambos", disse ele honestamente. "Estou ouvindo transmissões na frequência 88.3 FM. Todas as noites às 23h55. Estou tentando descobrir o que está acontecendo." Felipe empalideceu, visualmente. Ele olhou ao redor do café para ver se alguém estava escutando. "Não aqui", sussurrou ele. "Venha comigo em 1 hora. Há um lugar onde podemos falar." Ele deu a Lucas um endereço, uma chácara isolada nos arredores de Barbacena. 1 hora depois, Lucas estava em um carro dirigido por Felipe, indo em direção a um local remoto. Ele estava aterrorizado, mas também intrigado demais para se recusar. Quando chegaram à chácara, Felipe o levou para um galpão que havia sido convertido em uma oficina. E lá, oculto em um canto coberto com uma lona velha, estava o equipamento de transmissão original da Rádio Esperança. "Eu o salvei", disse Felipe, removendo a lona com as mãos tremendo. "Quando a prefeitura ordenou que destruíssem todo o equipamento, eu consegui salvar isso. Gravei a confissão de Vitor em uma fita magnética antes de sair e guardei tudo aqui durante 37 anos. Mas quando Vitor desapareceu, eu me perguntei, qual é o ponto de manter tudo isso se ninguém nunca soubesse? Então, há 5 anos, quando minha saúde começou a falhar, eu comprei um transmissor digital portátil e configuro para retransmitir aquela gravação antiga todas as noites. Eu não sabia se alguém a ouviria, mas eu precisava tentar. Vitor merecia ser ouvido, mesmo que fosse apenas uma voz transmitida pelo éter, perdida no meio de toda a outra transmissão." Lucas estava pasmo. "Você tem transmitido isso por 5 anos?" "Sim", respondeu Felipe. "E você é a primeira pessoa que menciona ter ouvido. Há 2 semanas, recebi uma visitante, uma mulher que disse ser a filha de uma das mulheres desaparecidas. Ela havia ouvido a transmissão também. Ela pediu para ajudar a ampliar o sinal, para tentar alcançar mais pessoas. Somos apenas 2 agora, mas talvez em breve seremos mais. A verdade, Lucas, tem uma forma de encontrar as pessoas certas quando é transmitida com intenção pura." Com Felipe e a filha da vítima, uma mulher chamada Beatriz, cuja mãe, Clara, havia sido uma das mulheres desaparecidas mencionadas por Vitor, Lucas finalmente teve os aliados que precisava.
Juntos, eles trabalharam para recolher toda a informação que podiam sobre os crimes de 1980 a 1986. Beatriz tinha documentos que sua mãe havia deixado, cartas, diários, fotografias. Felipe tinha as gravações técnicas e os documentos originais da estação de rádio. Lucas tinha paciência, habilidade de pesquisa e acesso a contatos de jornalistas que havia desenvolvido em sua carreira em rádio. Eles contactaram um jornalista investigativo de um grande jornal em Belo Horizonte, um homem chamado Ricardo Augusto que havia feito uma carreira denunciando crimes governamentais. Ricardo foi inicialmente cético, mas quando viu as provas, a gravação de Vitor, os documentos originais, os registros compilados por Beatriz, ele ficou convencido de que havia uma história de importância nacional para contar. Durante as próximas 8 semanas, Ricardo trabalhou com fontes, verificou fatos, encontrou outras vítimas ou seus familiares e construiu um dossiê abrangente sobre os crimes. A estação de rádio começou a retransmitir a gravação de Vitor em um horário específico durante a programação da noite, apresentando o contexto e a análise. Mais pessoas começaram a ouvir. Histórias começaram a emergir. Pessoas que haviam guardado segredos por décadas finalmente encontraram coragem para falar. Então, em um domingo de março, o jornal publicou a história completa como uma série de 5 partes intitulada A Voz Silenciada, Os Crimes Esquecidos de Barbacena. A série incluía entrevistas com vítimas, familiares de desaparecidos e documentos históricos. Nomeava oficiais específicos que haviam estado envolvidos. Fornecia cronogramas de desaparecimentos. E explicava como a corrupção política havia permitido que os crimes permanecessem não punidos durante décadas. A reação foi imediata e explosiva. A Polícia Estadual abriu uma investigação oficial. Políticos que haviam se beneficiado do sistema corrupto começaram a enfrentar acusações. Alguns deles confessaram, outros se retrataram, e ainda outros se recusaram e enfrentaram julgamento. A verdade, finalmente, estava sendo exposta à luz do dia após 37 anos de escuridão. Um ano depois, na noite do aniversário de 38 anos da morte de Vitor Cardoso, Lucas estava em um estúdio especialmente preparado na Rádio Esperança, que havia sido oficialmente reabertura após quase 40 anos de fechamento, com Felipe, Beatriz e Ricardo, o jornalista. Juntos, eles conduziram uma transmissão especial que homenageava Vitor Cardoso e contava a história completa de como uma gravação feita décadas atrás havia finalmente trazido justiça. Durante a transmissão, eles tocaram a música de saxofone completa, mas desta vez com a voz de Vitor não oculta, mas amplificada, clara e finalmente sendo ouvida pela comunidade de Barbacena de forma integral. Não era mais uma transmissão fantasmagórica às 23h55. Era uma homenagem pública transmitida em horário nobre, para que todos pudessem ouvir. As famílias das vítimas compareceram ao estúdio. Alguns choraram, alguns abraçaram. Alguns simplesmente ficaram ali em silêncio, absorvendo o fato de que finalmente, seus entes queridos estavam sendo honrados publicamente. Um memorial havia sido construído no Parque Central de Barbacena, nomeando todas as 11 mulheres desaparecidas. Uma lei havia sido aprovada em nome de Vitor Cardoso que fortalecia proteções para denunciantes de governo e exigia maior transparência em investigações de desaparecimentos. Mas talvez a mudança mais profunda fosse interna. Lucas tinha começado como uma simples curiosidade sobre uma transmissão anômala em uma frequência de rádio inativa. Ele havia se tornado um guardião da verdade, um preservador de histórias que nunca deveriam ter sido esquecidas. Felipe, após décadas de culpa por não ter feito mais, finalmente encontrou paz em saber que suas ações, salvar o equipamento, manter as gravações, arriscar-se a retransmitir, tinham importância. Beatriz havia transformado seu luto por sua mãe em ação, em documentação, em uma determinação de garantir que Clara e as outras mulheres fossem lembradas não como desaparecidas, mas como pessoas de matéria, cujas histórias mereciam ser contadas. E Vitor Cardoso? Bem, Vitor finalmente havia sido ouvido. A voz que havia desaparecido em 1987 havia sido recuperada através da tecnologia, através da paciência, através da coragem de pessoas que se recusaram a deixar a verdade permanecer enterrada. Cada noite,
na programação da Rádio Esperança, que agora estava transmitindo novamente, aberta e legal, a música de saxofone tocava às 23h55, não mais como um fantasma, mas como um memorial. E sempre, sempre, havia alguém sintonizando. Sempre havia alguém que precisava ouvir. Sempre havia alguém cuja alma estava procurando por aquela melodia melancólica, procurando pela verdade que ela carregava. Lucas frequentemente ficava acordado naquela hora, sentado em seu pequeno apartamento com seu receiver de ondas curtas, ouvindo. E cada vez que a música tocava, ele pensava não apenas em Vítor, mas em todos aqueles cujas vozes foram silenciadas, todas aquelas histórias que foram enterradas, toda aquela verdade que estava esperando na escuridão, esperando pacientemente pelo dia em que alguém, em algum lugar, teria a coragem de ligar e sintonizar. A música continuaria tocando. Para sempre. Porque algumas verdades, uma vez transmitidas, nunca podem ser verdadeiramente eliminadas. Elas viajam através do éter, esperando pelos ouvidos certos, no lugar certo, no momento certo. E quando finalmente encontram esses ouvidos, eles mudam tudo. Porque não há verdade que seja tão grande que não possa ser carregada por uma simples música de saxofone tocando a cada noite, em uma frequência que deveria ter morrido há décadas atrás. Mas não morreu, porque a verdade, por fim, é imortal.